Queridos, nós vamos entrar na palavra agora, tá? Segredos de Deus para a prosperidade, tá? Essa semana. Essa palavra, na verdade, não vou mentir não, ela veio agora há pouco para mim. Eu tinha palavras, mas eu não sei explicar para vocês. Enquanto eu não chego na vontade de Deus, aquilo não sossega, não acontece. Então Deus tem uns segredos aí, que uma hora a gente vai aprender junto, né? Vamos lá. Está no Salmos 133. A excelência do amor fraternal. Nós vamos falar isso. Nós vamos falar de cânticos que os judeus subiam as escadas, ascendiam para lugares, cantando, louvando, recitando, meditando, né? Tá? O Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando 20 pessoas, vamos supor, a igreja hoje teve quantas pessoas? Ela teve 200 pessoas. Vocês estavam unidos. Essa união aqui, ela é mais profunda. Quero ver se eu descubro alguma coisa mais para ela. Se eu descobrir amanhã, eu trago para vocês, em nome de Jesus. Porque essa palavra, ela veio assim... gente, não tem meia hora, não vou mentir, tá? Eu ia trazer uma palavra, depois me veio uma outra palavra no meu espírito, mas é essa palavra aqui que Deus quer. Eu também não sei o porquê, mas Deus sabe todas as coisas. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, é para a minha vida, é para a nossa vida, não é verdade? Né? Então vamos lá. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Um grupo estarem juntos é união. É união. Agora, pastor, essa união aí é o quê? É unidade. Esse união aqui no hebraico é mais profundo. O que é estar em unidade, pastor? É estar no mesmo propósito, é estar no mesmo pensamento, é estar no mesmo sentimento, é estar na mesma emoção, é estar na mesma direção de Deus através de alguém. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Um pastor, ele chega para a igreja e diz assim: irmãos, 21 dias de oração. Por esse motivo, esse. A igreja, oh, amém, pastor, estamos juntos, pastor. Vocês vão fazer assim, nós vamos fazer assim, assado. O que é isso, pastor? Unidade. Estão todos no mesmo sentimento, pensamento, emoção e propósito. Muitas vezes, é tão triste falar, eu ouvia isso, eu chorava quando eu ouvia. Eu nunca choro perto do aconselhado, né? Mas eu chorava em particular. Quando alguém dizia assim para mim: pastora, estamos juntos, mas separados. É tão duro você ter um marido e estar só. É tão duro você ter uma família grande e se sentir só. É tão duro, gente. E eu ouvi muito isso. Em 40 anos de ministério, acho que foi o que eu mais ouvi. Pastora, essa casa que virou minha família, eles falavam assim para mim. Essa igreja é minha casa. A senhora é minha mãe. O que mais eu fui chamada na vida, tão pequenininha, tão novinha, porque eu comecei muito nova. Eu comecei com meu ministério com 16 anos. 16 anos. 17 eu já era pastora. Então vocês analisam uma pessoa dizendo: minha mãe, a senhora é minha mãe. Então, o culto terminava, alguns chegavam para mim e diziam assim: mas por que hoje terminou mais cedo? Por que foi tão rápido? Né? Alguém está dizendo ali: eu passo por isso, pastora. Eu não sei se eu posso falar o seu nome, mas eu estou com 2 redes aqui. Ela está dizendo: eu passo por isso, né, filha? Mas Deus vai tirar isso. Essa palavra não é por acaso. No mundo espiritual não existe por acaso, obra do acaso. É providência de Deus, viu? Então, eu ouvia muito isso. Essa aqui é a minha casa, minha igreja, a senhora é minha mãe.
Quantas vezes, meus amores, eu perguntava para certas pessoas, por quê? Por que você trai? E elas me diziam, para não me sentir só. Uma coisa que mexeu muito comigo certa vez, quando eu aconselhei uma menina, e eu queria entender por que ela mudava tanto de namorado, que não era namorado, naquela época a moda dos ficantes. Então ela ficava com um essa semana, com outro dia. Ela disse para mim que já chegou a fase dela ter alguns por semana. Olha só, coisa triste, né? E aí eu perguntei para ela, por que, filho? Ela dizia assim, porque eu sinto uma dor, pastor, eu sinto uma solidão. Eu sinto um vazio que chega a doer. Gente, isso mexia comigo. Porque aquela menina, meu Deus do céu, todo-poderoso, tão novinha, ela tinha experiências que eu não tinha, não tenho. E experiências duras, tristes, né? Amargas. Eu não sei se você sabe, mas muitas vezes a pessoa não tem Deus, não tem Jesus, não tem uma palavra, não tem esse poder que nós temos, essa unção, esse amor de Deus, né? Esse cuidado de Deus. Então ela parte, né, para lados para buscar isso, para não se sentir só. Pastor, um casal que vive bem é um casal que está em unidade, que está no mesmo propósito, que os dois oram juntos, trabalham juntos, vivem juntos, fazem juntos. Então isso é estar em unidade. Quando um não faz nada sem consultar o outro, quando os dois trabalham pela prosperidade da casa, pagam as contas juntas, gastam juntos. Então, isso é muito importante, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Deixa eu falar uma coisa linda para vocês. Quando um sacerdote era ungido, quando o rei Davi foi ungido, para vocês entenderem melhor, mas vamos falar do sacerdote. Arão, né? Aquele homem todo cheio de barba, que descia da barba até aqui, ela pegou um chifre e cheio de óleo, mas fecha um pouquinho por causa do barulho, filho. E aí eles enchiam aquele chifre de óleo e vinha o sumo sacerdote e derramava sobre a cabeça dele. Aquele azeite descia na cabeça assim, gente. Não era pouquinho, como a gente faz hoje. Receba unção, não. Aquilo descia e ia descendo sobre os olhos, sobre os ouvidos, sobre o nariz, ungia nariz, a boca, a língua, ungia a barba todinha, ia ungindo, ia descendo a unção, ia descendo e chegava até a orla das roupas dele, até a bainha das suas roupas. Você entende o que é isso? Hoje eu e você precisamos permitir que o Senhor se aproxime de nós, que a presença se aproxime, a ponto de nos possuir. Porque quando a unção descia, presta atenção nisso, ela possuía todo o sacerdote. Ele ficava exatamente como, pastora, ele ficava molhado, filhos, molhado de unção. Ele ficava molhadinho de unção. É que está longe de vocês, estão longe de mim, então por isso que eu tenho que ficar trocando. Peço perdão. Então, resultado, nós precisamos permitir que a unção desça sobre a nossa mente, para que os nossos pensamentos sejam santos. O que a Bíblia diz? Que tudo que for bom, tudo que for santo, tudo que for agradável, tudo que for puro, tudo que for de boa índole, nisso pensai.
Então nós precisamos permitir que a unção da palavra, preste atenção, é a palavra que traz tudo isso para nós. Nós precisamos permitir que a unção da palavra desça sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos. E nos liberte de maus pensamentos, de medos, de fobias, de tanta coisa. Tem gente que tem medo, eu estava estudando agora há pouco, eu vi no Instagram, muito rápido. Tem gente que tem medo da noite, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de dormir, tem gente que tem medo de dormir, gente, não acordar. Olha que coisa mais triste. Tem gente que tem medo de defunto, tem gente que tem medo da morte, tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo. Nós precisamos permitir que a unção desça. Mais do que fora, ela precisa entrar em nossa mente. A nossa visão é boa. Quando a gente passa por alguma luta, algum desafio, o que a gente enxerga? A solução em Cristo ou a morte? Ou a derrota? Alguém me ligou, muito especial para mim, ligou e falou, pastor, um menino bonito, novinho, gente, pegou meningite. Se você sabe um pouquinho sobre o que é meningite, eu disse, filha, descansa. Eu já entreguei ele nas mãos de papai. Que papai tem poder para curá-lo, para afastar a meningite, eu não tenho dúvida. Se Deus tiver um propósito na vida dele, ele se chama Isaac. Ele volta. O Isaac vai voltar. Mas se for para o Isaac ficar imperfeito, papai vai levar Isaac. Papai não vai deixar Isaac sofrer. Nós precisamos parar de pedir para Deus a oração, pararmos de fazer a oração permissiva. Que de tanta gente pedir, Deus permite. Mas depois a gente, com o tempo da vida, a gente não paga o preço de cuidar de uma pessoa demente, de cuidar de uma pessoa numa cama. Pastor, mas você está falando de coisa muito triste. Estou falando da realidade, filho, filha. Estou falando da realidade. Então Deus precisa nos dar uma visão segundo Jesus. Uma visão segundo a palavra. Entendeu? Não? Quando você se aproxima muito de Deus, você passa a enxergar como Ele, a sentir como Ele, a falar como Ele, a se vestir como Ele. Não precisa ninguém ficar em cima de mim, de você, não faz isso, faz isso, faz isso. Ai, como isso cansa. Ai, como isso machuca eu e você. Mas sabe, gente, as pessoas só se metem muito na minha vida e na tua, é porque a gente não se aproxima desse Deus. Quando a gente se aproximar desse Deus e andar segundo Deus, acabou o meu problema, acabou o seu, filho. Né, filho? Né, filha? Né, filho? Filho do Pai do céu, filho da mãe do Pai do céu. Né, meu filho, minha filha? A unção precisa passar para os nossos ouvidos, para a gente ouvir Deus, o show. Ela precisa ungir para a gente ouvir, para a gente entender Deus, para a gente andar segundo Deus. Porque a última palavra ainda é de Deus, irmãos. Quando alguém liga para mim desesperado, pastor, eu vou morrer. Eu falei, para. Você não é peru de Natal. E já nasce para morrer em tal época. Você não é. Deus tem a última palavra, meu respeito, é teu respeito, filho, filha do Pai do céu. Filhos do céu. Filhos do céu. Deus tem a última palavra, meu respeito e a teu respeito. Crês tu nisto? O óleo precisa embriagar os meus ouvidos. Se o óleo embriagasse as nossas narinas, nós respiraríamos como Deus.
sentiríamos o cheiro de Deus, o cheiro da santidade, o cheiro do amor, o cheiro. O óleo tinha que descer sobre a garganta. Nem tudo que a gente pensa pode sair. Quantas vezes nós machucamos porque falamos o que pensamos? Pastor, eu sou assim mesmo, eu sou sincero, eu sou honesto. Não, muitas vezes a gente é sem educação mesmo. Muitas vezes a gente pode falar uma verdade com elegância, a gente pode falar uma verdade sem machucar ninguém, a gente pode falar uma verdade se colocando no lugar do outro. Vocês estão me entendendo? Pastora, o óleo ele precisa invadir os meus lábios. O que a palavra do Senhor diz? Que a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar. Por quê, pastora? Porque a palavra, quando ela sai da nossa boca, ela não volta nunca mais. O que você quer dizer com isso? Me ensina isso. Ela foi semeada. E tudo que é semeado vai germinar, vai nascer, vai crescer, vai vingar, vai florescer. Se a gente soubesse o que é esse pedacinho de língua que está aqui dentro, ó, não sei se eu limpei direito, né? A gente pensaria 1000 vezes para soltar uma palavra por dia. Certa vez meu pai falou a respeito de alguém: eu gosto de você porque você entra mudo e sai quase calado. Entra mudo e sai calado. Pastor, é verdade que a pessoa que fala muito peca muito? Sim. A pessoa que fala menos, peca menos. E a pessoa que fala na direção de Deus é uma bênção. Esse pedacinho de língua aqui é como você passar num lugar seco e jogar uma bituca de cigarro que alguém jogou. Não nós, né? Um palito de fósforo. Meu Deus do céu todo-poderoso. Que perigo que é. Que perigo que é, meu Pai do céu. A palavra, ela precisa descer sobre o nosso coração. O coração está aqui, tá, gente? O coração é alma, é pensamentos, é vontades, é desejos. A palavra, a unção, ela precisa descer sobre nós, porque se ela não descer, tudo que a gente tem vontade de fazer, a gente faz. Essa gente que faz tudo que deseja, tudo que quer, tudo que dá vontade, é a voz do eu, entendeu? Não? É a voz do nosso ego. Eu tenho muito medo. Alguém me fez um desaforo, eu vou lá agora e vou responder esse desaforo. Eu vou escrever um desaforo para acabar com aquela pessoa. Não. A unção precisa nos ungir. A pessoa, nós temos que nos vestir da unção. Vê se vocês entendem onde eu quero chegar. Essa roupa não me veste mais, pastor. Entende? Vocês estão entendendo? A unção precisa descer sobre os nossos braços. Ela precisa descer sobre as nossas mãos, porque a tua mão é para abençoar, a tua mão é para orar, a tua mão é para interceder, a tua mão é para adorar, a tua mão é para fazer a obra de Deus. A minha mão não é para bater, para torturar uma criança. Que absurdo. Eu estava ensinando alguém que diz: meu cachorro não me obedece. Eu disse: olha, pega, faz uma varinha, mas de jornal, só para tocar ele, mas se você conversar de tudo que é jeito, ele não te atender. Irmãos, não funciona mais. Não funciona mais ditadores. Não funciona mais os bravos. Não funciona mais. Nessa pandemia, Deus levou mais de 284 líderes. Acho que levou mais.
gospel, eclesiásticos. Deus levou mais de 280 líderes eclesiásticos. Por quê, pastor? Deus não tem mais estrela. Deus não quer estrela. Eu me lembro de uma menina, não vou falar o nome dela aqui, sou muito ética aqui, procuro ser, né? Dá erro, né? Uma doce menina que adorava e o Brasil inteiro era apaixonado. Um dia eu peguei a foto dessa menina e eu olhei bem para ela. E eu disse, Deus vai tirar essa menina de cena. E não muito depois desses anos, Deus vai tirar a família dela de cena. Adoraram essa menina. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso ego. A unção tem que descer sobre nós. Adoraram essa menina. Os encontros daquela menina viraram shows para o povo. Vou chamar ela de Rosinha. Rosinha, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu disse, Deus vai tirar a Rosinha de cena. E Deus tirou a Rosinha de cena e tirou ela do Brasil. Há pouco tempo atrás, a família dela também sai de cena. E vou falar mais uma coisa com todo o respeito do meu coração. É tempo dos filhos. E nós temos que preparar os filhos e prepará-los bem. Essa história de dizer eu nasci aqui, pastor, e eu vou morrer aqui, isso não existe, não. Isso é conversa de ser humano apaixonado. A conversa do céu é outro. Eu tenho um tempo. Lembra do que Deus falou para Moisés? Eu tenho um tempo. Arão, eu tenho um tempo. Miriam, tem um tempo para você. É o outro que vai fazer. É o outro que vai continuar. Como disse Paulo. A gente planta, o outro rega, o outro cuida, mas é Deus que faz tudo isso acontecer e que dá o crescimento. Você está entendendo? É Deus, pastor. Você tem que saber o tempo de Deus. Agora, uma coisa nós precisamos saber de que onde Deus nos tira e para onde Ele nos leva, Ele tem um propósito. E nós temos que cumprir esse propósito. Nós temos que cumprir esse propósito. Ontem eu estava estudando sobre isso, mas uma hora eu falo mais sobre isso. Guarde isso. Entre esse ano e o ano que vem, Deus ainda vai passar a peneira. E eu não sei se eu estou nessa peneira. É por isso que eu continuo fazendo o que Deus tem me mandado. Então, gente, como diz aquele outro, se eu morrer, você vai chorar? Ah, vou chorar um pouquinho, né, para não ficar feio. Chora só um pouquinho, para não ficar feio, não é? Então, meus amores, eu aconselhava alguém um tempo atrás que disse, pastora Solange, aqui quem manda sou eu, aqui quem fala sou eu, a primeira palavra e a última é a minha, aqui, aí de repente eu fiquei sabendo de alguém que não prepara líderes, que não ensina, que não dá oportunidade. E alguém perguntou para mim, aconselhamento. Eu disse, olha, é um perigo isso. É um perigo. É um perigo. O bom líder,
Ele prega, ele faz o que Jesus fazia. Ele ora, ele prega, ele ensina e ele fica no direcionamento de Deus, observando tudo, ajudando aqui. Vocês estão falando com uma mulher que ficou 25 anos sem tirar férias. E hoje tenho sequelas de tudo isso. Vocês estão entendendo? Está tudo errado. Está tudo errado. Temos que tirar férias, temos que descansar, temos que, sabe, gente, ser mais importante que o seu ministério. É que você não sabia disso. Aliás, não é que você não sabia, você esqueceu disso. Então, meus amores, eu quero dizer para mim e para você, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, o azeite tem que descer. O que o sogro de Moisés chegou lá e falou assim: menino, você vai ficar doente, menino, você não vai aguentar não. Mais ou menos assim, ó. Você vai morrer, menino, se você continuar com essa vida. Levanta aí, levanta homens. Foi o que ele fez. E prepara eles. E põe eles para cuidar dessas coisas menores. Põe eles para visitar, põe eles para aconselhar, põe eles para resolver os problemas. Que coisa linda, né? Entendeu? As pessoas precisam se sentir úteis. Eu me lembro certa vez que alguém chegou para mim e falou assim: pastor, eu fui no Ceará. Eu falei: nossa Deus, um lugar que eu sonho em conhecer. Ele falou: ó, trouxe aqui, eu trouxe de lá uma toalha linda, você não tem noção, para a mesa do Senhor. E eu queria, antes que qualquer um usasse, eu queria que ela fosse usada na casa do Senhor. Pode? Alguém se levantou assim, eu era muito novinha na fé. Novinho, fala cada besteira, né? Faz cada coisa errada. Não. Eu já tenho a toalha, pastora, para a mesa do Senhor. Eu vi a dor e a tristeza naquela menina. E eu não fiz nada na hora para resolver isso. Estava tão cansado, com fome. Até hoje eu guardo isso. Então, para a gente não ficar guardando dores, é preciso que a unção possua todo o nosso ser. Porque aquela injustiça que a gente cometeu um dia, a gente esqueceu, né? Ou não esqueceu, mais ou menos, mas Deus não esquece. Deus não esqueceu. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Porque a unção tem que vir sobre nós, como pai, como mãe. Primeiro, eu acho que ela tem que vir no marido e na esposa. Porque se vier e possuir eles, eles vão ser melhores como pai e mãe. Vai possuir essa casa, glória a paz. Se uma unção possuir um líder, ela possui a sua empresa, ela possui a sua casa, a sua igreja, seja o que for. Eu estou falando de uma unção que nos torna leves. A unção era tão poderosa, gente, que aquela unção era consagradíssima. Não sei se vocês sabem. Aquela unção, mais ou menos, num raio de 2, 3 quilômetros, não chegava bicho no tabernáculo. Com o cheiro dessa unção, com a força, com o poder que tinha essa unção. É isso que eu quero chegar. É nesse nível que eu quero chegar. Não sei se vocês estão me entendendo. A unção, ela precisa nos possuir. Deus possuiu Paulo, a ponto dele dizer: não mais vivo eu. Não é a gente sair de um culto cheio. Saiu cheio. Mas quando chega em casa, a conversa é outra, o testemunho é outro, a brincadeira é outra, a briga é outra. Não. Então, nós precisamos de... Nós não podemos ter Deus só dentro da igreja. É preciso a igreja, é necessário. Mas nós temos que, em primeiro lugar, gente, o nosso ministério, ele começa dentro da nossa casa. Nós temos que ter um altar dentro da nossa casa. Alguém falou para mim esses tempos atrás: pastor Solange, a senhora ora demais. Eu não fico cansada de estar na presença.
Quanto mais eu estou na presença, mais eu quero ficar. O que eu posso fazer? Irmãos, guarde uma coisa. Quando palavra, oração, adoração, intercessão, quando estar na presença me cansar e te cansar, tem coisa errada. Nós ainda estamos com a nossa carninha muito forte e muito fora da presença. Nós temos que permitir que Deus, essa parte aqui não pode ser de Deus, pode ser de Deus, mas essa aqui não pode. Essa aqui não pode, pastora Solane, não pode. Tem coisa que não pode na minha vida e na vida da senhora. Não, gente. Todo o nosso ser tem que pertencer a Deus. Irmãos, eu não posso falar aqui, mas se nós soubéssemos a consagração que Deus exige de quem Ele usa, vocês iriam perceber que nós estamos muito longe ainda. A unção, ela precisa descer. Tem casais cristãos que têm uma vida íntima mais promíscua que o mundo. Por que a senhora fala isso? Porque eu sou conselheira, sou mentora. Eu sei o que eu estou falando. Toda a nossa vida, a nossa casa, o nosso leito matrimonial, ele tem que ser santo, puro. Eu não posso falar mais sobre isso. Se eu estivesse num lugar fechado, eu poderia abrir o verbo para a minha vida, para tudo, mas eu não posso. A unção, ela tem que nos possuir. Se ela não nos possuir, alguém conversando com um grande homem de Deus, ele disse uma coisa que eu queria ver. Eu vou parar aqui hoje, mas eu vou continuar amanhã, tá? Amanhã, meio-dia, eu vou continuar. Alguém falou assim, um sábio, um ungido de Deus falou para alguém, para líderes: ou Deus te possui, ou o inimigo vai te possuir. Esse homem está certo? Pense aí. O que vocês acham? Que nós, como seres humanos, por que o ser humano troca tanto? Alguém me perguntou essa semana, pastora, por que eu só atraio o que não presta? Eu disse, filha, com amor eu preciso te falar uma verdade, mas você está preparada? Ela falou, tô, pastora, pode falar. Você atrai o que você é. Se você só tem maus pensamentos, você vai atrair esse tipo de coisa. Se você só tem prostituição, você vai atrair pessoas prostitutas. Se você vai atrair pessoas que bebem, que fumam, que se drogam. Mas quando a gente se aproxima de Deus, chore glória, ela paz. Para terminar, lembre-se daquela menina que foi pega em adultério. Gente, se você for ver, as grandes empresas, eles exigem os melhores, os the best. Sei lá. Mas Jesus pegou pecadores e fez santos. Ele sentou com pecadores, comeu com pecadores, mas ele não cometeu o pecado dos pecadores. Ele não pecou. Então nós temos que tomar cuidado. Ele pegou aquela menina toda desarrumada, toda suja. Mas ele deu a opção para ela. O que você quer? Pastor, ele não me obriga a mudar? Não. Eis que estou à porta e bato.
ninguém me ouvir, abri a porta. Eu quero entrar. E outra coisa, um judeu não ceia com o outro sem ter intimidade. Quando ele tem intimidade com você, ele pega um pedaço de pão dele, molha no bocado e põe na sua boca. Jesus quer ter intimidade comigo e com você. Eu permito? Você permite? Porque o trabalhar de Jesus pode doer um pouquinho. E tem que doer. Por quê? Porque se não doer, a gente volta ao erro. Não é? Às vezes. Você acha o quê? Que uma menina viciada na prostituição, vamos lá, ela não passou por noites de luta? Vamos falar a verdade aqui, com amor, com respeito. Ela não passou por noites, por madrugadas, por manhãs de luta? Mas ela seguiu a Jesus. Jesus fez uma coisa ali que a gente precisa aprender como líder. Ele não chamou a atenção dela em público. Ele não a humilhou em público. Essa profeta, vem cá, você é isso, isso, isso. Se for pecado, eu devo. Eu abomino isso. Ele não fez isso. Ele disse, filha, cadê os teus acusadores? Ela disse, foram embora, senhor. Ficou nenhum, não? Não. Não ficou nenhum para compartilhar a situação sua? Não. Eles não te condenaram, não, filha? Não. Eu também não. Mas ele falou uma coisa que ela nunca mais esqueceu. Vá e não peques mais. E ela foi. E seguiu a Jesus enquanto ele viveu. Eu vou te jogar uma outra bomba que Billy Graham disse, Wesley disse, tantos homens de Deus que eu respeito disseram. Se o ser humano, se um homem ou uma mulher tiver um verdadeiro encontro com Jesus, ele nunca mais o deixa. Não. A vida dele nunca mais é a mesma. Ele não consegue viver mais. Ele não consegue viver mais sem essa graça. Então, queridos, a unção tem que me possuir. O Senhor, nós não podemos ficar com partes para nós e não para Deus. Venha como está? Pode ser, sim, sem dúvida. Mas nós não podemos permanecer do mesmo jeito, continuar do mesmo jeito, crescer do mesmo jeito. Analisa um bebê, vocês são mamãe e papai, vocês sabem melhor que eu sobre isso. Ela começa aqui, mas depois, papinha, aquela aguinha, não é isso? Depois aquela comidinha, não é isso? Fases, ó. Mas nós não podemos continuar. Uma pessoa que cresce, por exemplo, eu tô observando algumas pessoas que eu estou cuidando, né? Mas não é possível. Tem algumas pessoas que eu digo, meu Deus, que amor é esse que não educou? Que amor é esse que não preparou para a vida? Eu fui criada por um homem, por uma mulher, somente por um homem que me preparou para a vida e para a morte.
e por um Deus que acima de tudo é meu Abba, meu Abba, meu Abba, que tem me preparado. O que é isso, pastor? Uma pessoa que não se preparou para a vida. Se passar por uma coisinha assim, irmãos, o mundo cai, o dia acaba, tadinha de mim, a mais sofredora da face da terra. Gente, não. Deus tem que fazer de mim e de você pequenos cristós, pequenos cristos, pequenos Cristo. Jesus é a rocha e nós somos aquelas pedras que saem desta rocha para grandes construções. Mas nós temos que ser rocha. Você é rocha. Deixa Deus te ensinar, deixa Deus te educar, deixa Deus te corrigir, me corrigir. Deixa Deus, pastora, deixa Deus, filhos. Tá bom?